E aí, pessoal, Heller aqui, tudo bem com vocês? Bom, indo direto ao assunto, hoje a gente vai conversar sobre este livro aqui, que é um livro que, cara, pra você que faz arte, não é só pra música não, pra você que faz arte, esse livro aqui é fundamental. É um livro que, cara, me fez ver que, tipo, coisas que eu tô acertando na minha carreira, coisas que eu estou errando, principalmente me trouxe paz. Como assim, paz? Cara, eu vou falar disso e muito mais nesse vídeo sobre o livro O Ato Criativo, uma forma de ser. Até hoje eu não entendi essa capa. Se vocês sabem o que é, beleza. Bom, para começar, eu vou falar um pouco do autor desse livro, que é o Rick Rubin. Acho que se pronuncia assim. Cara, eu não sabia que esse cara existia. Eu nunca ouvi falar desse cara, nunca tinha ouvido falar desse cara. Esse cara, ele é um produtor muito ferrado. Ele trabalhou com os melhores artistas que você pode imaginar. Como eu não sei muito bem dele, eu não vou ficar aqui falando com quem ele trabalhou, mas para vocês terem uma ideia assim, ele trabalhou vamos supor assim, dos artistas, trabalhou desde Rolling Stones a One Direction, Lady Gaga a, sei lá, Adele. Cara, ele trabalhou com muita gente da hora, sei lá, Lady Gaga a David Guetta. Então o cara trabalhou com muita gente legal ali. E tipo, ele quis escrever esse livro aqui e dizer, beleza, o que é ser criativo? O que leva um artista a fazer um hit? Você fazer um hit, você tá mexendo com o quê? Criatividade. O que leva um artista a fazer uma música boa? E é disso que ele fala nesse livro. E ele, assim, é um cara ferrado, viu? Como eu fiquei sabendo desse livro? Vocês da cena eletrônica devem conhecer o Felipe Seni. É um player aí grande da cena. Ele fundou, se eu não me engano, desculpa aí, Seni, Hub Records, que é uma das gravadoras, uma das labels de música eletrônica mais renomadas do Brasil, se não for a maior, né? Uma coisa que eu aprendi na minha vida é a gente tem que ter referências no que você faz. E a gente sempre tem referências na nossa vida, né? Só que a gente às vezes não vê isso de uma forma consciente. E ele recomendou esse livro, né? Pô, eu falei, mano, preciso ler, né? Pra entender um pouco mais a cabeça desse cara. E indo já, o primeiro ponto que eu quero falar desse livro, que é muito... Cada artista tem o seu processo criativo. Aí você vai falar... Isso é óbvio, né? Não é tão óbvio assim. Principalmente se você tá dentro da cena eletrônica. A gente vive numa cena hoje em dia que minhas redes sociais lá no Instagram eu tenho dito que é artificial em alguns aspectos. E alguns artistas são extremamente artificiais. Por quê? E o que causa muitas vezes isso? Os ghost producers é um ponto. Isso é polêmico. Tem gente que vai defender em... Tá, Davi, o que isso tem a ver com o processo criativo? A verdade, gente, que para alguns artistas esse processo criativo nem existe. Ele vai ler esse livro aqui, ou ele vai desistir da vida dele de artista, ou ele vai ficar depressivo, sei lá o que vai acontecer. Porque para você ser criativo, você tem que ser o criador da sua arte. Para mim, nesses casos, funciona você comprar uma música para você lançar como se fosse sua, se você é um artista interessante, que é um outro ponto. Se você não é um artista interessante, cara, tanto faz se você tiver com a melhor música. A gente vive num tempo que produzir bem já não é uma coisa só... Produzir bem não é a única coisa que vai te fazer levar a locais, sabe? Não é a única coisa que vai fazer você ter um hit. Você precisa ser um artista interessante. Então, justamente por isso, eu acho essa parte do livro muito interessante. Porque justamente é um tapa na cara, cara. Se você não faz a sua arte, você já vai cair num filtro aqui e não vai passar desse filtro. E cada artista tem o seu processo criativo. Quando você está começando a produzir, cara, você nem sabe qual vai ser o seu processo criativo, porque você está aprendendo. E eu vejo que muitas pessoas ainda estão no aprendizado e querem pular etapas, sabe? E acabam que nem processo criativo elas têm. Porque isso é uma coisa comum na música eletrônica. As pessoas pegam, aprendem alguns hacks, sei como que funciona a bateria do Tech House.
daí ela aprende lá como funciona a natureza, aí ela pega e faz, mistura um monte de coisa ali, tem uma bateria. O baixo geralmente é tocado assim, pum, coloca o baixo lá. Isso, aquilo, outro. Pega um vocal, ó, tem músicas que tipo, o vocal aparece assim, por isso que dá aquele tchan e vai. Gente, o processo criativo da pessoa é extremamente artificial, entendeu? E isso é normal muitas vezes na cena eletrônica, por isso as músicas são extremamente parecidas, entendeu? Quando alguém desponta é porque ele tem um processo artístico diferente e automaticamente a música dele vai ser o quê? Diferente. Olha a sacada que esse livro passa. Mas é uma sacada que se você tiver no automático você nem vai perceber. Primeira sacada do livro. Como eu vou ser um artista diferente? Os meus processos têm que ser processos artísticos que me levem a fazer algo diferente. E no próprio livro fala, tem pessoas, tem artistas, que eles só compõem em uma casa específica, um local específico, um cômodo específico daquela casa. Ou seja, supor, na casa da avó deles, no porão. Ali é que a criatividade deles surge. É sério. Tem outros artistas que tipo, precisam estar em contato com a natureza, porque senão não flui. Tem outros artistas que eles precisam abusar de substâncias. Mas qual que é o ponto em comum e o moral disso tudo? É que eles conseguem fazer coisas diferentes porque eles buscam uma criatividade mesmo e não copiar. Não simplesmente copiar. E veja bem, eu não estou falando aqui, Davi, então é errado eu usar referência. Então é errado eu pegar uma música e fazer uma outra música daquela. É errado eu fazer remix. Não, gente. Não é isso. Existe uma arte japonesa, eu esqueci o nome, que consiste em você quebrar algo e fazer uma coisa nova daquilo que está quebrado, mas dando ênfase nas partes quebradas. Vamos supor. Vou deixar uma imagem nesse vídeo. Você quebra um prato, aí você pega os estilhaços do prato e cola de novo. Mas aí o que você vai fazer? As pessoas pegam, o artista ele coloca ouro ali na parte quebrada para mostrar e para dar ênfase para a parte quebrada. Ou seja, é uma arte incomum e interessante pra caramba, sabe? Então, gente, arte é isso, não tem amarras. O problema é quando a gente força, entendeu? E é isso que esse livro fala. As grandes personalidades que esse cara trabalhou tem isso em comum, que é o quê? Tem um processo criativo diferente. Um outro ponto interessante desse livro é o quê? A primeira pessoa que você precisa atingir com a sua música é você. Você precisa ser a primeira pessoa a gostar da música, da sua track. E isso é uma coisa complicada. Eu mesmo passo e já passei por isso. Isso muitas vezes é causado também pelos moldes que o seu nicho coloca você. Aí você fala, mano, eu quero estar no nicho do tech house. Aí você estuda pra caramba tech house ali, descobre. Só que acontece, artista mesmo, ele não fica preso em um gênero, ele escuta várias coisas. Pra o quê? Pra ele aprender, pra ter outras sacadas e tal. E acontece que você começa a ter uma paixão por organic. E o que acontece? Você começa a querer colocar aquilo ali na sua música. Só que acontece, você tem medo de pôr. Porque como as pessoas vão aceitar isso? Como as pessoas vão aceitar um tech house com coisas orgânicas, muito orgânicas, ou um organic com bateria de tech house super ritmizada, ênfase na bateria? Como as pessoas vão aceitar isso? E isso muitas vezes trava a nossa criatividade. E isso não é saudável, não é nem um pouco saudável. E eu tava passando por um momento assim na minha carreira, eu não lancei nenhuma música ainda, mas eu vou falar minha carreira, no meu processo criativo, que eu tava ficando muito preso a isso. E se você fica muito preso a isso, como que você vai criar coisas novas? Vai ser muito difícil, porque você fica preso ao que vão achar. E essa parte que eu li nesse livro é muito interessante. Vamos lembrar, gente, esse livro aqui, ele não é tipo o que esse cara acha que é certo. Ele viu comportamentos de grandes estrelas do rock, do pop, vocês me entendem? Ele viu esse comportamento de grandes artistas, então não é da boca para fora que ele falou. E isso dá certo. Então, a primeira pessoa que a gente tem que se agradar com o nosso som somos nós mesmos. E se a gente tá gostando, cara, já é um grande indicativo.
já é um indicativo enorme. Claro, a gente tem que entender que, a gente tem que ter bom senso, né? Se você é um cara que começou ontem a produzir e ouviu uma música sua e você gostou, tem algo de errado aí. Eu não tô falando nesses casos. Até porque esses caras do livro que ele cita são pessoas o quê? Fora de série, fora da curva. Então, é muito provável que se um desses caras que ele trabalhou gostou do som, os fãs vão gostar também. Então, isso que eu tô falando é muito mais no processo criativo, entendeu? Pra você não ficar travado. Cara, eu me libertei disso, que tava me travando. Vai ser um tema, inclusive, uma coisa que eu vou abordar no meu primeiro lançamento, no meu álbum, dando um spoiler pra vocês. Um terceiro e último ponto que eu vou falar desse livro. E, cara, se vocês gostaram, vão ler esse livro. Se vocês me pedirem muito, eu posso fazer um outro vídeo mais detalhado do livro. Mas um outro ponto, assim, que me acudiu muito foi que eu tava com uma pressão enorme de, assim, eu preciso fazer essa música e ela precisa fazer sucesso. Eu tava com isso na minha mente, sabe? Muito. Eu preciso que essa música mude a minha vida. Era isso que eu tava na minha mente. O que tava acontecendo? Isso tava gerando um estresse, uma carga emocional tão grande em mim que eu me sabotava. E as músicas acabavam que me frustrando, porque ao mesmo tempo que eu esperava isso, eu ficava me espelhando num cara que tá em um nível muito maior que eu. E eu falava, minha música tem que ser assim. Aí o que acontecia? Acabava que eu falava, as minhas músicas estavam falando mais de outras pessoas e pouco de mim. Entende? Então eu comecei, cara, mudar isso. Porque ele fala no livro que, como eu disse, a primeira pessoa que tem que agradar é você. E esse ponto que eu quero falar é o que? A gente não sabe qual música vai fazer sucesso. A gente não sabe quando vai ser a virada de chave na nossa vida. Tem artistas que lançam uma coisa e faz sucesso, bomba. Tem outros que precisam ficar numa peregrinação de vida. Tem outros que 2, 5 anos conseguem. A gente não sabe qual que vai ser a nossa vez. A grande sacada é continuar. É aquilo que você está fazendo fazer sentido para você. Claro, você vai mostrar para outras pessoas. E você vai começar a perceber pequenos sinais nas pessoas assim, que realmente a música é boa. Realmente o que você está fazendo é interessante. Então, a gente precisa largar essa pressão. Mas aí que tá, tudo isso tem um grande feeling, sabe? Eu não tô dizendo que, tudo que a gente vai lançar tem que ser 100% uma coisa que a gente quer dizer. A gente tem que ver as tendências também, mas é tudo um jogo ali que você tem que saber misturar os ingredientes. Vamos supor, o exemplo desse livro mesmo. Eu tô fazendo um review desse livro. Só que eu não tô falando igual o Felipe Seni falou. Eu não vi outros vídeos pra falar, eu vou fazer esse vídeo como aquele cara fez. Não, eu tô dando a minha opinião desse livro. Mas na minha ótica, do jeito que eu quero falar. Eu tô dando a minha característica pra esse vídeo acontecer. E ele vai se tornar único por causa disso. Então, eu quero fazer um tech house com funk. Faça. Mas você tem que fazer isso se expressando. Tem que vir de você. E não das pessoas só que vêm de fora. Você entende que você vai pegar a referência? Você vai pegar o que tá acontecendo no mundo ali pra fazer a sua música? Mas, cara, se não vem de dentro de você, você vai ser mais um. Quantos hits a gente não escutou do passado que a gente não ouve mais falar desse cara? Porque ele fez uma música só. Ele fez 1 ano de sucesso só. E ele se perdeu. Porque ele não falava dele. Tá entendendo? Então, eu falei dessas 3 coisas porque elas se casam. E são sacadas muito tops desse livro, entendeu? Então, é um livro que, sim, cara, que dependendo da pessoa que for ler e dependendo da pessoa que estiver vendo esse livro, vai ser frustrante. Mas entenda, gente, se você está se sentindo assim e você está vendo que você precisa mudar algumas coisas aí, virar algumas chaves na sua cabeça, gente, fique feliz porque você tá consciente do que você precisa fazer. Então mude. É diferente de uma pessoa que não viu esse vídeo, nunca ouviu falar desse livro e vai continuar na ignorância. Você não é mais ignorância. Entendeu? E é como eu disse que fala nesse livro. Cara, a gente não sabe qual vai ser o nosso hit, quando a nossa vida vai mudar por causa da arte. Então a gente tem que fazer apenas fazer. Só faça. Faz, mano. Se aprimora e faz o que você gosta.
na vertente que você quer, prestando atenção no mercado. E, cara, eu falei 3 coisas. Pensa o quanto de coisa não tem nesse livro aqui, cara. É um livro muito legal. Se você não leu, você tá perdendo tempo. E é um livro que, tipo, você consegue usar em qualquer arte. Eu, obviamente, estou dando ênfase na música porque eu sou artista musical, mas você consegue usar em qualquer coisa. Então, se você caiu aqui de paraquedas nesse vídeo e você não é musicista e sim pintor, desenhista, ilustrador, ator, cara, vai fundo. O livro é muito da hora e você vai ter sacadas geniais neles. Bom, é isso que eu queria falar nesse vídeo. Eu vou voltar a fazer vídeo nesse canal. Vou fazer uns vídeos legais aí de coisas que eu acredito, que eu acho que precisa ser dito. E logo também pretendo lançar meu álbum, meu primeiro e novo álbum. E é isso, gente. Tamo junto. Valeu aí por acompanhar. E é nóis.